pessoas! Olha só quem saiu das férias forçadas! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Algumas vezes a gente faz algumas pausas nas leituras, mas estamos aí, voltando, tá? E eu peço desculpas a vocês pela voz estar assim, mas vamos tentar. Nós paramos em um dos livros, que foi a Bíblia, no capítulo 40 do livro de Ezequiel. E a gente vai continuar a partir daqui. Eu vou tentar fazer a leitura de uma forma mais tranquila, para não forçar muito a voz, que não tá bacana, mas vamos ver se a gente consegue terminar de ler pelo menos o livro de Ezequiel hoje, porque ele só vai até o capítulo 48, né? Então, muito provavelmente, a gente consegue. Vamos lá. Desculpem, gente, que eu tô meio gripadinha. Ó. Unidade 5, Lei do Novo Israel. O futuro templo. Capítulo 40. No ano 25 da nossa transmigração, no princípio do ano, no 10º dia do mês, no ano 14, depois que a cidade foi ferida, neste mesmo dia, veio a mão do Senhor sobre mim e me levou lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me deixou sobre um monte muito alto, sobre o qual estava como um edifício de cidade que vergava para o meio-dia. E ele me introduziu lá. E eis um homem cuja vista era como a vista de um arame, e ele tinha numa mão um cordel de linho, e na outra uma cana de medir. E ele estava à porta. Este homem, pois, me disse: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, põe no teu coração todas as coisas que eu vou te mostrar. Porque para elas te serem mostradas, foste tu aqui trazido. Anuncia à casa de Israel todas as coisas que tu estás presenciando. Ao mesmo tempo, eis que vi um muro por fora, que de todas as partes rodeava a casa, e achava-se na mão daquele homem uma cana de medir, que tinha 6 côvados e 1 palmo. Ele mediu a largura do muro, que era de uma cana, e a altura, que era também de uma cana. Depois veio à porta que olhava para o caminho oriental e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar da porta, que tinha uma cana de largo, isso é, o limiar que tinha uma largura de uma cana. Mediu as câmaras, nas quais tinha uma cana de comprido e uma de largo, e entre as câmaras havia 5 côvados, e o limiar da porta, do pé do vestíbulo da porta, por dentro tinha uma cana. Mediu o vestíbulo da porta, o qual tinha 8 côvados, e a sua fachada, o que tinha 2. O vestíbulo da porta, porém, estava da parte de dentro. Ora, as câmaras da porta que olhavam para o caminho oriental eram 3 de uma parte e 3 de outra. Uma mesma medida era de 3 câmaras e uma mesma medida era de 3 fachadas de ambas as partes. Mediu a largura do limiar da porta de 10 côvados e o comprimento da porta 13. A margem que havia diante das câmaras, que era um côvado, e um côvado rematava estas margens, que se correspondiam. E as câmaras de uma parte e de outra eram 6. Mediu a porta deste reto de uma câmara até o teto de outra, uma largura de 25 côvados. As portas estavam de fronte uma da outra. Fez os frontispícios de 60 côvados e ajuntou aos frontispícios o átrio da porta, que dominava tudo em roda. Diante da face da porta, a qual se estendia até a face do vestíbulo da porta interior, havia 50 côvados. Toda vez também fez janelas oblíquas nas câmaras e nos seus frontispícios, e estavam dentro da porta ao redor de uma outra banda. E da mesma sorte, havia tanto os vestíbulos umas janelas à roda pela parte de dentro, como diante das fachadas uma pintura de palmas. O átrio. E ele me levou ao átrio de fora, e vi ali diversos gasofiláceos, e o pavimento do átrio de todas as partes estava calçado de pedra. Ao redor do pavimento havia 30 gasofiláceos, e o pavimento no frontispício das portas era mais baixo, segundo o comprimento das portas. Ele mediu a largura desde a face da porta de baixo até o frontispício do átrio, o interior por fora, 100 côvados para o oriente e para o aquilão. Mediu também a porta que olhava para o caminho do aquilhão do átrio exterior, tanto no comprimento
comprimento como na largura, e as suas câmaras, que eram 3 de uma parte e 3 de outra, e o seu frontispício e o seu vestíbulo, que eram, segundo a medida da primeira porta, 50 côvados com o seu comprimento e 25 a sua largura. E as suas janelas e o vestíbulo e as esculturas eram da mesma medida que a da porta, que olhava para o oriente, e a de 7 degraus para a subida, e diante dela estava o vestíbulo. A porta do átrio interior estava de frente da porta do aquilão e da oriental. Mediu de uma porta a outra porta 100 côvados, e ele levou daqui ao caminho do meio-dia. Eis uma porta que olhava para o meio-dia, e ele mediu os seus frontispício e o seu vestíbulo, que eram conforme as medidas acima. Suas janelas e os vestíbulos ao redor, assim como as outras janelas, 50 côvados de comprido e 25 côvados de largo. Subia-se por ela 7 degraus, e diante da sua porta estava um vestíbulo, e no seu frontispício havia palmas de escultura, e de uma parte e outra. A porta do átrio interior estava no caminho do meio-dia. Mediu uma porta até a outra porta do caminho do meio-dia 100 côvados. O átrio interior. Ele me introduziu no átrio interior, que estava junto da porta do meio-dia, e mediu a porta que era medida das outras, a sua câmara e a sua fachada, o seu vestíbulo com as mesmas medidas, e as suas janelas e o seu vestíbulo ao redor, 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. E o vestíbulo, que dominava em tudo, em roda, tinha 25 côvados de comprido, 5 côvados de largo, e o seu vestíbulo chegava ao átrio exterior, e viam-se as palmas do frontispício. Havia 8 degraus, por onde se subia para ele. Depois me introduziu ele no átrio interior pelo caminho que olha para o oriente, e mediu a porta, conforme as medidas, e o seu vestíbulo como acima. As suas janelas e os seus vestíbulos em roda, 50 côvados de comprido e 25 côvados de largo, e mediu o seu vestíbulo, isso é, do átrio exterior. E no seu frontispício havia palmas entalhadas de uma e outra parte, e a sua subida eram por 18 degraus. Daqui conduziu à porta que olhava para o aquilão, e ele mediu segundo as medidas e as precedentes. Mediu outro sim a sua câmara e os seus frontispícios, e o seu vestíbulo e as suas janelas em roda, 50 côvados de comprido e 25 côvados de largo. Seu vestíbulo olhava para o átrio exterior. Seu frontispício havia umas palmas entalhadas de uma e outra parte. Subia-se a ele por 8 degraus. Cada gasofilácio havia um postigo no frontispício das portas. Ali lavavam eles o holocausto. No vestíbulo da porta haviam 2 mesas de uma arte e 2 mesas de outra, para nelas se molarem os holocaustos, e assim pelo pecado como pelo delito. E do lado de fora, que sobe ao postigo da porta, que vai ao aquilão, havia 2 mesas, e do outro lado, diante do vestíbulo da porta, haviam também 2 mesas, 4 mesas de uma parte, 4 mesas de outra. Aos lados da porta haviam 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram feitas de pedra e silharia, de um côvado meio comprido e de um côvado e meio de largo, e um côvado e meio de altura, para porém sobre ela os vasos de que usavas na imolação do holocausto da vítima. E elas tinham umas bordas de palmo revirada por dentro, por toda a roda. Sobre as 3 mesas punham as carnes da oblação. E fora da porta do interior estavam as câmaras dos cantores do átrio interior, que era ao lado da porta que olhava para o aquilão. E as suas faces estavam voltadas para a parte do meio-dia. Uma delas estava ao lado da porta oriental, que olhava para o caminho do aquilão. E o homem me disse: esta é a câmara que olha para a parte do meio-dia. Ela será para os sacerdotes que vigiam sobre a guarda do templo, e esta outra câmara, que olha para o caminho do aquilão, será para os sacerdotes que vigiam sobre o ministério do altar. Estes são os filhos de Sadoc, que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para ministrarem diante dele. E mediu o átrio, que tinha 100 côvados de comprido e 100 côvados de largo em quadro, e o altar que está diante da face do templo, o templo. E me fez entrar no vestíbulo do templo. E ele lhe mediu a entrada, que tinha 5 côvados de uma parte e 5 côvados de outra. E a largura da porta, que tinha 3 côvados de uma parte e 3 côvados de outra. E o comprimento do vestíbulo, que tinha 20 côvados, e a largura era de 11 côvados. Subia-se a ele por 8 degraus. E nos frontispícios havia 2 colunas, uma de parte e uma de outra. Capítulo 41.
Depois, introduziu ele no templo e mediu os postes, 6 côvados de largura de uma parte e 6 de outra, segundo a largura do tabernáculo. A largura da porta era de 10, os lados da porta 5 de uma parte e 5 de outra. Mediu também o comprimento do templo, que era de 40 côvados, e a sua largura de 20. Depois, tendo entrado no mais interior, mediu o poste da porta, que era 2 côvados, e a porta, que era de 6 côvados, e a largura da porta, que era de 7 côvados. Depois, mediu diante da face do templo um comprimento de 20 côvados e uma largura também de 20 côvados. E me disse: esse é o Santo dos Santos. Depois, mediu a parede do templo, que era de 6 côvados, e a largura das câmaras, que era de 4 côvados, postas às partes à roda do templo. E essas câmaras eram câmara sobre câmara, 33 em cada andar. E havia uns cachorros que entravam na parede da casa pelos lados ao redor, para susterem firme e para que não tocassem na parede do templo. Havia também um espaço feito redondo, que subia acima por um caracol, e levava à câmara mais alta do templo, indo sempre rodeando. Por isso o templo era mais largo em cima, e assim o andar mais baixo se subia no meio até o mais alto. E vi neste edifício a altura que estava ao redor dele, as câmaras que tinham por fundamento e a medida de uma cana de 6 côvados de espaço. A grossura da parede, do lado de fora, de 5 côvados, e a casa interior estava contida nos lados do edifício, e entre as câmaras 20 côvados de largo ao redor do edifício por todas as partes. E as portas de todas dessas câmaras estavam voltadas para o lugar da oração. Uma porta para a banda do aquilão e outra porta para a banda do meio-dia, e a largura do lugar para a oração, que era de 5 côvados em circuito. E o edifício, que estava separado e voltado para o caminho que olha para o mar, tinha 70 côvados de largura. E o edifício, que estava separado e voltado para o caminho que olha para o mar, tinha 70 côvados de largura, mas a parede que incluía todo o edifício tinha 5 côvados de grossura ao redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o comprimento da casa, que achou ser de 100 côvados, e o edifício que estava dela separado, e as suas paredes, que eram de 100 côvados de comprido. A praça que estava diante da face do templo, do edifício que estava separado dele para o oriente, era de 100. Mediu outro 5 o comprimento do edifício que se achava de frente do templo, que dele estava separado por detrás. As galerias, uma de uma e outra parte, que tinham 100, e o templo interior e os vestíbulos do átrio. Mediu mais portas, janelas oblíquas, pórticos que estavam ao redor das 3 partes, de fronte do limiar de cada porta, o assoalho de madeira por todo o chão e circuito. A terra, porém, chegava até as janelas, e as janelas estavam fechadas por cima das portas. Havia-as até a casa do interior, e a parte pela parte de fora, por toda a parede em roda, por dentro e por fora, contudo com proporção. Havia também uns querubins feitos de escultura e umas palmeiras entre querubins e querubim. Estava uma palmeira e cada querubim tinha 2 faces. A face de homem ao pé de uma palmeira de uma parte e a face do leão ao pé de outra palmeira de outra parte, feito de relevo por toda a casa ao redor. Esses querubins e essas palmeiras de escultura viam-se sobre a parede do templo desde o chão até cima da porta. A porta do templo era quadrada, e a face do santuário correspondia à do templo, olhando uma para a outra. A altura do altar de madeira era de 3 côvados. E os seus cantos, e o seu comprimento, e as suas paredes eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que deve estar diante do Senhor. Tanto o templo como o santuário tinham a sua porta dobrada, e nessas 2 batentes, de uma e de outra parte, havia ainda sua portinha de 2 batentes, que se fechavam um sobre o outro, porque eram 2 as folhas de uma e outra parte das 2 portas, e nas portas mesmas do templo havia uns querubins entalhados de umas esculturas de palmas, assim como viam também de relevo nas suas paredes. Pela qual razão havia também grossos madeiros do frontispício do vestíbulo por fora, sobre os quais os pais estavam em janelas oblíquas, e figuras de palmas de uma e outra banda nos capitéis do vestíbulo, segundo os lados da casa e a largura das paredes. Minha voz não está ajudando hoje. Os aposentos dos sacerdotes. Capítulo 42. Depois me tirou o homem para fora ao átrio exterior pelo caminho que me guia para o aquilão, e me introduziu nas câmaras do tesouro, que estavam ao oposto do edifício, separado e de frente da casa pela frente.